No cinema modernoso atual de Hollywood, os homens são fracos e patéticos? É tudo sobre a mensagem feminista. Será isso mesmo? Da mesma forma que o feminismo com as feministas e empoderadas dominaram todas as formas de mídia nos últimos 10 anos, os homens fracos e sojados se tornaram o outro extremo dentro do entretenimento. Nós os vemos em todos os gêneros, desde filmes que se baseiam em quadrinhos, até filmes de fantasia, ficção científica, filmes de ação e histórias distópicas. Os estúdios, da forma mais maliciosa e insidiosa possível, encontraram um jeito de colocar homens fracos e inúteis nas histórias da mesma maneira que trazem a ideologia feminista em tudo. Se tem uma personagem feminista, ao lado dela tem um inútil sojado e fraco. Essa é a regra. E quem não se cansa de uma babaquice dessas? Há toneladas de exemplos de homens fracos, inúteis e sojados nos mais recentes filmes e séries. As mulheres fortes os protegem, ou então eles ficam em segundo plano. Quem frequenta aqui o canal sabe como eu desprezo essa situação. São tão inúteis para o desenvolvimento da história quanto as personagens feministas e empoderadas. Esses personagens ficam num limbo que vai desde ser um robô sem emoção até ser um perigoso sociopata. Além disso, para os escritores, parece que esses homens fracos só têm valor se tiver uma personagem feminista e empoderada ao lado deles. Isso serve para criar um contraste e rebaixar ainda mais a figura masculina. O homem vai sempre ter menos importância, menos habilidade e não vai ter nenhuma importância para o contexto geral da história. Eles só estão lá para serem uma piada ou para algumas risadinhas, mas ninguém vai levá-los a sério. O contrário pode ser dito das mulheres. Elas sempre estão por cima, estão bem, trazendo um contraste que faça com que elas pareçam muito fortes. E, é claro, muito empoderadas. E desde que a única coisa que importa para eles são as personagens empoderadas, os pacíficos e fracos homens se tornam a parte mais deprimente de todo esse caos. No passado, quando as coisas ainda eram normais e as pessoas não lutavam contra a realidade, os personagens masculinos eram icônicos e muitos são reverenciados até hoje. Não era só sobre a sua capacidade para lutar, ia muito além disso. Era pelo fato de eles defenderem algo. Eles podiam salvar o mundo ou só cumprir com as suas obrigações. Não importa o que fosse. As aspirações e os objetivos que eles tinham estavam acima de tudo. Eles permaneciam fiéis aos seus objetivos e possuíam um estoicismo que não era arrogante, mas, ao mesmo tempo, era inspirador. Esses ideais que eles defendiam guiavam a história e faziam com que ela progredisse. Assim, arcos icônicos e memoráveis eram construídos e muitas dessas histórias são referenciadas até hoje. Se eles caíssem, se levantavam e continuavam, porque se agarravam em algo maior do que eles mesmos. Já hoje, os personagens masculinos não defendem nada. Parece que o principal objetivo deles é se esconder. Eles se escondem atrás de uma personagem feminina, se escondem sendo uma personagem coadjuvante, ou só se escondendo dos outros da maneira geral. Eles estão longe de se destacar e parece que têm medo de se destacar. Por exemplo, o Joey, daquela abominação que foi Ironheart, a tal da Coração de Ferro, que até a Disney tentou esconder, estava perdido e preso entre o isolamento e a vergonha. Isolamento devido aos laços com sua família e vergonha de quem era o seu pai, o Obadiah Stane, o vilão do primeiro filme do Homem de Ferro. Isso não fazia sentido nenhum e nada acrescentava à história. Ele não defendia nada porque não sabia quem ele era ou sequer tinha qualquer identidade própria e não tinha um valor próprio. A sua falta de padrões irritava, como ele não fazia sentido nenhum no contexto da história. Não só era uma história mal escrita, como também revelava a intenção maliciosa, maldosa e insidiosa de rebaixar a figura masculina e ocidental. Esse personagem só estava ali para criar um contraste com a tal da Riri Williams, para que ela parecesse o contrário do que ele é. Assim, Riri ficaria muito maravilhosa ao lado de um personagem masculino e ocidental, intencionalmente rebaixado. Mas esse objetivo, realmente retardado, acabou não sendo alcançado, de tão ruim que era a história no todo. De novo, cada linha dessa história foi escrita de maneira maliciosa e carregada de segundas intenções. Mesmo que ele fosse tão inteligente quanto ela
e tivesse todos os equipamentos também, não era permitido que ele os usasse porque isso iria diminuir o suposto brilho da tal da Riri. Ele deveria se esconder e ela deveria brilhar. Tudo tão mal feito, tão mal executado, tão mal escrito, que a conclusão que chego é que esses esquizofrênicos não passam de uns incompetentes. Não era permitido que ele tivesse qualquer ambição, porque a ambição dela era tão grandiosa que nada mais era permitido acontecer. Se algum personagem masculino defende algo ou tem algum padrão, ele é deixado em segundo plano e assim seus padrões e valores parecem menores ao lado das maravilhosas personagens femininas. Um outro bom exemplo disso pode ser a série de The Witcher. Henry Cavill era a principal força por trás da série no seu começo, mas os escritores fizeram de tudo, principalmente a partir da segunda temporada, para colocar o seu personagem em segundo plano e diminuir a sua importância. Assim, ele aparecia ao lado de personagens patéticos e depravados. A história passou a ser sobre emoções e sobre as duas personagens femininas, a Ciri e a Yennefer, não sobre aventura e sobre fantasia. Assim, o Geralt, lutando contra monstros, se tornou algo secundário. Com a saída do Cavill da série, a coisa conseguiu ficar ainda pior. Em vez do Geralt aparecer ao lado da Yennefer como o casal da série e assim formarem uma parceria, a Yennefer passou a formar o seu próprio núcleo, o seu próprio grupo, unindo um grupo de magos e outros que tinham algum tipo de poder. E a Ciri seguiu sozinha durante a sua jornada. A história original é sobre um mago caçando monstros, mas se tornou qualquer coisa, menos isso. Os escritores sojados e feministas sabem que não podem se livrar totalmente do Geralt, mas eles farão de tudo para minimizar e diminuir a importância e a participação dele para, em contrapartida, destacar personagens inúteis e que não valem a pena. Os personagens masculinos hoje são escondidos e diminuídos para, em consequência, destacar aqueles que eles consideram melhores personagens. E isso não apenas destrói a integridade da história, como transforma a experiência de assistir a uma tranqueira dessas em algo irritante e cínico, além de frustrante. Em uma série que deveria ser sobre um homem enfrentando monstros em troca de dinheiro, fizeram uma série em que o homem precisa de ajuda de todos ao redor dele, e assim ele se transforma num personagem secundário. A série poderia mudar de nome passando de The Witcher para Yennefer e Ciri, acompanhadas dos seus amiguinhos. Os personagens masculinos hoje não defendem nada e servem para ser escondidos o tempo todo. A força foi substituída por vergonha. Não é permitido que esses personagens hoje sejam fortes, seja força física, força moral, força como personagem e até força mental. Esses personagens só têm força em qualquer sentido nas histórias originais. Nas adaptações, eles são desacreditados e desabam feito um castelo de cartas sempre que alguém os confronta. Ótimos exemplos disso são Lex Luthor e o Reed Richards. Esses homens são brilhantes e ocupam posições de poder, mas não têm a força para se tornarem uma fortaleza. O Lex Luthor original, e mesmo nos cartoons, era mais velho, mais experiente, mais suave e mais sutil, e a sua ideologia contra o Superman era sólida. Ele não podia ser convencido de outra maneira e ele fazia de tudo para derrotar o Superman. Seus planos eram sofisticados, com muitas nuances e muito bem planejados. O Lex, do último filme de Superman, usa uma tecnologia misturada com controles de videogame para derrotar o Superman. Para piorar, ele fica berrando comandos na frente de uma tela para socar o Superman. E quando ele confrontou o Superman no final, ele se derramou em lágrimas de frustração, ao admitir que ele sentia simplesmente inveja do Superman, antes de ele ser levado para uma prisão de segurança máxima. Nada nele era intimidador ou que transparecia alguma ameaça. Ele é uma insegura e mimada criança que chora ao invés de enfrentar as consequências. Ele foi patético e foi uma perda de tempo. E isso sobre o Lex Luthor, um dos personagens mais estoicos e controlados de todos os tempos, mas ele se desmanchou como um cartel de cartas nesse filme. O mesmo pode ser dito do Reed Richards, do Pedro Pascal. Ele deveria ser o líder do Quarteto Fantástico, mas passou o filme se escondendo atrás da Sue Storm. Ele é inseguro, não tem opinião e precisa da validação e da aprovação da sua mulher. Ele deve ter sido o personagem mais meia-boca de todo o filme,
parecendo triste e abatido o tempo todo. Ele não convenceu como Reed Richards e muito menos como um líder. Quando chegava o momento de fazer discursos inspiradores ou realizar grandes feitos de super-heróis, ele não fazia nada disso. Em vez disso, ele ficava em segundo plano brincando com seus brinquedos, enquanto a Sue tomava frente de tudo. Ele existiu como um personagem de apoio e não tinha força mental para tomar a frente e ser um verdadeiro líder. A Sue não foi uma feminista empoderada no filme, mas ela era claramente a líder. Ela que inspirava enquanto Reed ficava num canto todo triste, tendo uma crise existencial a cada 5 minutos. Ele não só não teve a força mental para liderar, como também não teve para controlar as suas emoções. Ele é para ser o homem mais inteligente do mundo, mas não acreditamos nisso em momento algum. Um outro exemplo dessa síndrome de personagens masculinos fracos é a maneira como eles são tratados pelos outros. Não só eles não têm padrões, mas ninguém tem. Eles não têm a dignidade ou a decência dos seres humanos. Não importa o seu nível de poderes, eles sempre vão ser vistos como fracos, observadores e abomináveis. A sua reputação como homens e como heróis é a primeira coisa que é desconstruída nessas bizarras formas de histórias nihilistas, modernosas. Personagens como Kingpin, o rei do crime, eram tão temidos e agora tem a sua mulher o traindo, como algum jovem artista, e se gabando disso na cara dele mesmo. Não só isso, agora ele é diminuído pelas pessoas ao redor dele, tem os seus traumas analisados por uma garota com poderes de memória e é questionado por seus ajudantes. Seu sentido de ameaça se foi, e agora é só um homem envelhecendo. Não há mais tensão nesse personagem, e agora ele é visto como fraco e patético e é ridicularizado por causa disso. E também a reputação do Superman foi para baixo no seu próprio filme, e isso foi frustrante e irritante. No começo do filme, sabemos que o Superman vem agindo como herói há 3 anos, e é a primeira vez que ele enfrenta um desastre. E o filme tenta rebaixar o Superman o tempo todo. Ele é questionado pela Lois Lane e pelo Lex Luthor, e por todo mundo o tempo todo. Mesmo depois de 3 anos salvando pessoas e de prestar serviços públicos, o público em geral se volta contra ele no instante. Ele não inspira nem por 30 segundos. Nada sobre ele cria admiração ou esperança, porque ele é constantemente derrotado durante todo o filme. Não há momentos triunfantes que fazem com que a audiência diga que ali está o Superman. Sua reputação é destruída e ele é transformado num palhaço que sempre precisa de ajuda e fica frustrado facilmente. Até a Supergirl aparece no final do filme, bêbada e ainda por cima xingando o Superman. O mesmo problema existe em Star Wars. O Han Solo, que ganhou reputação sendo um emotivo, um impulsivo, um rebelde sem causa e um ilógico. Acho que todos já estão cansados desses personagens masculinos fracos. Com o enfraquecimento dos homens, os heróis deixaram de existir. Mesmo que esses feministas sojados tentem criar personagens femininas super incríveis, numa tentativa patética de substituir os verdadeiros heróis. E até que os homens sejam permitidos de serem personagens centrais e não secundários, de desenvolverem pensamentos críticos e de demonstrarem habilidades, as histórias, assim como toda a sociedade ocidental, continuarão se degradando e se tornando cada vez mais moralmente decadentes. Então era isso, comentando esses falsos heróis dos dias de hoje. Deixa aí tua opinião nos comentários, valeu, até o próximo vídeo.